Sempre quando a gente fala em unidades de medidas no CSS, uma dúvida muito comum é quando utilizar rem e en, ou melhor, qual que é a diferença dos dois? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, bora para a tela do meu computador para a gente ver como que ambos funcionam aqui num exemplo prático. Pessoal, só passando aqui rapidinho para avisar vocês que a gente vai ter uma grande novidade na plataforma do Balta.io. Então vai ser um curso muito legal que a gente vai poder atribuir, a gente vai poder utilizar como complemento, né, do primeiro curso, que é o curso de HTML e CSS, o curso de fundamentos. Então nesse novo curso a gente vai aprender toda a parte de responsividade, tá muito legal. Então fiquem ligados porque logo a gente já vai estar lançando esse curso lá dentro da plataforma. Então bora lá voltar pro vídeo. Perfeito, então pessoal, aqui na tela do meu computador, o que que eu tenho? Eu tenho dois boxes, aonde esse box aqui, ele tem um rem de tamanho de fonte e aqui esse outro tem um en de tamanho de fonte, mas a gente pode ver que o tamanho das duas fontes são diferentes. O meu box 2 ele tem uma fonte maior, né? Um font size maior. Se eu voltar aqui para minha aplicação, como que isso está funcionando? Eu tenho aqui um HTML e um CSS e aqui dentro do meu HTML eu tenho um container, eu tenho meu box 1 e meu box 2, duas divs super simples. Mas aqui dentro do meu CSS que é importante a gente ver a diferença. Eu estou setando aqui no meu body, ou seja, na minha classe principal, um font size de 16 pixels. Eu até coloquei alguns comentários aqui para ficar mais fácil para a gente poder entender. Então, nesse caso aqui, ele está definindo o tamanho da fonte base, né? Ou seja, a fonte que eu vou usar em toda a minha aplicação. E aqui no meu container, eu tenho um outro font size que é 28 pixels. Então, na minha aplicação, eu tenho dois tipos, né? Eu tenho dois tamanhos diferentes de fontes. E aqui seguindo, eu tenho o meu box 1 e meu box 2, no qual também eu seto esse meu box 1 e box 2 como um rem no meu box 1 e aqui no meu box 2 eu seto como um en. Então vamos entender qual que é a diferença dos dois. Se a gente pegar aqui o meu box 2, né, que se a gente voltar na minha aplicação é o que tem o maior texto aqui, ele é maior comparado ao box 1. Se eu pegar aqui e ver o que eu tenho no um en, é referente ao tamanho da fonte do meu elemento pai. Então sempre que eu utilizar en, é o meu elemento pai, é correspondente ao meu elemento pai. E se eu vier aqui no meu HTML, eu tenho o meu box 2 aqui, mas qual que é o meu elemento pai? Qual é a div que faz o wrapper, que engloba esse meu box 2? É o meu container. Então, a fonte do meu container vai ser a base para a fonte, né, para o tamanho da fonte do meu box 2. Isso me diz que ambas as classes, pessoal, tanto o box 1 quanto o box 2, eles têm o container como componente pai. Mas olha que interessante, se eu vier aqui, por exemplo, e mudar para 35 pixels aqui, direto no meu componente pai, vocês vão poder ver que ainda o meu box 2 ele vai ser maior, né, do que o meu box 1. Na verdade, o meu box 1 nem mudou porque o meu box 1 está setado como rem, de modo que se eu vier aqui novamente e mudar para 28 pixels como estava antes, vocês podem ver que ele já diminuiu aqui também o box 2. Então sempre que eu utilizo um en, significa que é 100% do meu componente pai. Então 100% de container. Então o meu box 2 sempre vai ter um tamanho diferente comparado ao meu box 1. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 1.5 en, significa que eu vou ter 1.5 a mais, ou seja, eu tenho 100% que é o meu 1, eu vou ter mais a metade disso disponível, que é 1.5 en. Se eu vier aqui na minha aplicação, olha o tamanho que ele já ficou, porque ele pega 28 pixels mais a metade de 28 e faz esse cálculo com base no meu componente pai. E qual que é a diferença do meu rem? O rem, pessoal, ele foi uma melhoria do en e sempre quando eu vejo um R na frente, eu sei que ele vai se referir a root. Então, ele sempre vai pegar a raiz do meu arquivo. Nesse caso, o que seria a raiz? O body, porque eu estou definindo aqui no meu body que é 16 pixels. Se eu não tivesse definido nada aqui no meu body, qual a raiz que ele ia pegar? Ele ia pegar com base também no HTML. Mas aqui, como eu coloquei explicitamente que eu quero 16 pixels, ele vai sempre manter a base do meu body. Então, se eu tenho aqui um rem, significa que são 16 pixels. Da mesma forma que se eu colocar aqui 1.5 rem,
pode ver que ele vai aumentar com base em 16 pixels. Então ele não tá pegando o meu container, que é a classe que engloba as duas boxes, ele não tá pegando isso, ele tá pegando com base aqui dentro do meu body, que eu setei aqui. De certa maneira, se eu colocar aqui 20 pixels no meu body, vocês podem ver que só o box 1 vai ser alterado, né? Ele aumentou aqui a fonte. E se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, se eu mudar a fonte aqui para 12 pixels ou 16 pixels, vocês vão ver, para ficar um pouco menor, vocês vão ver que só vai ser alterado o meu box 2, o meu box 1 continua intacto. Então, pessoal, a gente conseguiu ver aqui o funcionamento de RAM e M. E o que tem que ficar claro? O M, ele sempre vai buscar com base no componente pai, com base na nossa hierarquia. Já o RAM, ele vem de root, então ele sempre vai ser utilizado com base na raiz. E eu, Henrique, particularmente gosto muito de utilizar para tamanhos de fontes, porque quando a gente tem muitas fontes assim, a gente vai lá definir 28 pixels, 26, é muito pixel que a gente tem que definir ali, sendo que a gente pode ter uma base ou a nossa raiz, e se der qualquer tipo de problema, a gente vai conseguir identificar se é no nosso componente pai ou se é no nosso componente raiz. Então eu espero de coração que tenha ficado claro esse vídeo, eu espero de coração que tu tenha entendido. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo, e eu vou te pedir também para tu te inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, porque fazendo isso que tu vai ajudar muito o nosso trabalho. Fica muito bem, eu te vejo na próxima, bons códigos e até mais.